Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como caçar nas Truazuri. No caso, a rota do vídeo pode ser feita com uma PT X3 de level 500-, o EK tem que usar Prey de defesa, ou uma PT 500+, e o EK não precisa usar Prey, tá? Antes de falar sobre, me segue lá no Twitch, faço stream direto. Bora lá? Bom, primeira coisa, preciso de um acesso. É bem simples. No caso é a Azura Palace Quest. Eu vou deixar o link aí na descrição, ou você pode ver como se faz essa quest em um dos meus vídeos, tá aí no iCard. Sempre que você for vir pra Hunt, você vai precisar dessa chave. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar a rota para duas Hunts diferentes. Uma é feita no primeiro andar e outra no segundo andar. A volta no segundo andar é a melhor que eu encontrei até agora. A forma mais otimizada de se caçar nesse respawn é com uma PT inteira strapando no mesmo estilo de Hunt na Catacombs, lá de Oramonde. Só que, para fazer Hunt assim, só leva 800+, até porque essa é uma das Hunts mais difíceis de fazer no Tibia atualmente. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os equipes, tá? Leve em consideração que aqui nesse respawn tem muito Mana Drain e dano de Fire Death. Para os EKs, geralmente você vai usar Bronze Necklace ou Cochei se a Hunt ainda estiver muito pesada. Imbibe Death na armadura e escudo. Caso você não tenha o Falcon Shield, no caso Falcon Scutcheon, dá uma mesclada nos imbis, usa um de Fire na armadura e um de Death no escudo ou vice-versa. Falcon Coif aqui ajuda bastante também pelos 10% adicionais de Fire. Armas tem que usar de Energy, se você for Axe e tiver o Battle Axe, que é 2 mãos, boa sorte tancando, mano. A prioridade de Imbai aqui é Death, já que tem mais Azura roxa na Cave do que vermelha. Pros Palis, Buff Cataclisma ou Falcon Bow. Claro que a prioridade vai pro Falcon Bow por dar mais dano, mas os dois ajudam bastante na proteção. Lórica com proteção a Fire, ela High Legs e Prismatic Boots pela proteção a Death, Coif se tiver obviamente, pelo adicional, Cochei como amuleto. Mages, um book com Imbibe Death ou Fire, qualquer um desses dois imbis aí ajudam bastante. No caso, os Sorcerers podem usar a Toga Mortis, que já tem redução a Death e você soma com Imbibe de Fire. E Druidas podem usar a Dwarven Armor com 2 imbibements. Falcon Circlet ajuda bastante também com adicional de Fire. Caso vocês não queiram usar imbibement, uma Raiment aqui faz o serviço. Bom, agora que já falei sobre os equipamentos, eu vou resumir um pouquinho os supplies, tá? Como essa hunt é feita de Utama nessa faixa de level, eu recomendo levar as foods de NPC para usar quando vocês perceberem que o lure tá pesado, mas não ao ponto de alguém morrer. Leva também bastante CSA para emergência. Qualquer probleminha que der, vocês sobem um SSA que ele vai tancar quase todo o dano daquele turno. Não adianta levar Might Ring, porque a hunt inteira vocês vão estar usando Dwarven Ring. Imagina só, você sobe o Might Ring e os azuis te deixam bêbado, é cachorro não acerta. Tem que levar muita Magic Oil e Wild Growth. Eu recomendo que todos os players da PT levem para todos se ajudarem. A hunt é baseada em usar essas runas. Sobre Charms, para IK é bom Dodge e Parry, já que elas batem bastante. Para o restante da PT, recomendo Zap e Freeze. Sobre o que pôr no Hellhound fica a critério de vocês. Bom, vamos falar sobre os lures. Sobre o primeiro andar. O sistema geral para caçar aqui é você posicionar um dos matos ou Magic Wall na diagonal comparado com a outra, tá? Assim, depois de fazer o lure, 2 players vão poder segurar 3 azuras ali sem elas se mexerem. Daí o EK vai vir e enxetar essas 3 azuras e formar uma box. Depois disso, os mages vão se mexer para usar magia. A gente fez essa hunt sem paladino. A única coisa que muda é que o trabalho de lurar vai ficar para MS. Você fala, tá. O bom de ter uma RP na hunt é que ele pode receber a cura do ED enquanto espera o EK chegar. Se for um mage tancando, ele vai ter que segurar na mana. Como a hunt inteira é feita no Tamo, segue o videozinho do que pode acontecer, tá? Da parte do branco aqui, ó. E outra, nem ia ter como eu caçar com vocês também, né? Segura o SKM ali, Nico. Não charei com o Nico ainda. Tá bom? Oi, tô indo, tô lurando. Sai daí. Tomou, Tomou? Caralho, tomei. Tomou? Pera aí. Dá um balão e vai lá, Nico.
Passa por não. O dogão, tipo, dá pra ele se curar meio tempo, assim. Sai daí. Eu vou tirar os bichos aqui pro sul, volta pro mesmo lugar lá, mano. Passa ali. Pera aí. Eita, dá pra você entrar no meu. Dá. Aí. Morri. Dogão, sai daí. Só pra vocês terem ideia de como é complicado caçar na vida aqui, dá uma reparada como minha mana vai embora. Elas batem demais, mano. Eu vou dar 2 dicas aqui pra melhorar a hunt, tá? Quando ele quer acheitar as 3 azuras que o resto da PT tá segurando, espera um turno a mais pra sair de perto. Como elas têm um retarget muito alto, é capaz de cachetar e elas darem retarget de novo em quem tava segurando, tá? Outra dica também. Por esse mesmo sistema de retarget, se for um lure em que você não vai usar o wall, como esse aqui, por exemplo, deixa ele cair na frente e espera um pouquinho pra ir pro lure. E às vezes, só de você entrar na tela da Azura, ela já vai mudar pra você. A PT caçou nesse vídeo consiste em um MS 760, um ED 526 e um EK 629. Sobre os lures, eu vou indicar aqui no vídeo de onde cada um tem que lurar e como usar as walls. Ainda estava rolando um evento de respawn no dia que gravei, então alguns lures mudaram um pouco. Mas todos que eu vou mostrar aqui fazem parte da volta que vocês devem seguir para não quebrar o respawn.
XP máxima que a gente conseguiu fazer no primeiro andar foi de 10.6 kk no 225%, quase com boost. Sem nenhuma prey, tá? Claro que sempre tem espaço para otimizar, né? Mas é uma boa hunt alternativa. Agora vamos para hunt no segundo andar, que é a melhor na minha opinião.
pico de XP chega a 11 a 12 kk hora no 225%. Como era a primeira vez eu dei no respawn, a gente demorou um pouco para acertar os lures e a gente também acabou caçando por pouco tempo. Então não chegou a bater essa XP do Banalizer. Caso vocês forem caçar aqui, vocês podem sair por esse atalho na cave. Sai bem rapidinho. Sobre o Profit, a gente fez 600k para cada nessas 2 horas, mas considera que era a primeira vez do ED, ele chegou a morrer no respawn também, o spawn estava aumentado, atrapalha um pouco. Numa PTX4 dá para tirar 500 a 600k hora para cada no segundo andar e um pouco menos no primeiro, eu imagino que de 300 a 450. Pessoal, é isso aí por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem um feedback aí nos comentários, isso me ajuda bastante. Se tiver ideias, sugestões de vídeos também, mandem aí que eu no futuro posso trazer para vocês. Se inscreve no canal também se ainda não está inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo.